Caso você converse algum dia com um neonazista, coisa não tão improvável hoje, pois seu número cresce a cada dia, você ouvirá dele coisas engraçadas e estranhas. Ele lhe falará que a Alemanha nazista era tolerante com as raças, que não havia preconceito de cor na Alemanha, que eles jamais quiseram exterminar ninguém, que as SS foram o maior exército multiétnico de todos os tempos, etc, etc, etc. E que muito do que se fala contra a doutrina nacional-socialista são invenções da grande mídia sionista. Nas SS é verdade, atuaram gente de todo lugar, incluindo indianos, árabes e negros africanos. Mas como explicar esse fenômeno depois de tudo que ouvimos sobre o nacional-socialismo? Vamos explicar isto, mas antes vamos pegar a título de exemplo a concepção que Hitler e os nazistas tinham dos negros. Na Alemanha nazista, os negros não eram molestados por serem negros, como acontecia, por exemplo, na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, e o nacionalsocialismo era, de certa forma, tolerante com eles. Mas sob quais bases ideológicas, exatamente? A base ideológica era a da inferioridade racial negra. Os negros não passariam de Untermensch, seres humanos mal ou pouco desenvolvidos. Em Mein Kampf, na segunda parte, no capítulo 2, O Estado, Hitler diz sobre os negros o seguinte: de tempos em tempos, os jornais ilustrados comunicam aos seus leitores burgueses que pela primeira vez, aqui ou ali, um negro tornou-se advogado, professor, pastor, primeiro tenor, etc. Enquanto a burguesia sem espírito fica admirada de um tão maravilhoso adestramento, e cheia de respeito por esse fabuloso resultado da atual arte de educar, o judeu esperto compreende que daí será possível tirar mais uma prova da justeza da teoria que pretende inculcar no público, segundo a qual todos os homens são iguais. Não se apercebe esse desmoralizado mundo burguês que se trata de um ultraje à nossa razão, pois é uma criminosa idiotice adestrar, durante muito tempo, um meio macaco, até que se acredite que ele se fez advogado, enquanto milhões de indivíduos pertencentes às mais elevadas raças devem permanecer em uma posição inteiramente indigna, se tem em vista a sua capacidade. É um atentado contra o próprio Criador deixar-se perecerem, no atual pântano proletário, centenas de milhares das criaturas mais bem dotadas para adestrar Hottentots e Cafres. No caso, trata-se na realidade de um adestramento, como o do cão, e nunca de educação científica. Em outro lugar ele diz: não se pode aprovar, porém, a ideia ética do direito à existência, se essa ideia representa um perigo para a vida racial dos portadores de uma ética superior, pois, em um mundo de mestiços e de negros, estariam para sempre perdidos todos os conceitos humanos do belo e do sublime, todas as ideias de um futuro ideal da humanidade. É evidente que um povo altamente civilizado dá de si uma impressão mais elevada do que um povo de negros. O ideólogo do partido Alfred Rosenberg, em O Mito do Século XX, segundo livro mais lido na Alemanha nazista, depois de Mein Kampf, diz o que seria conveniente fazer com os negros europeus. Hoje na França, as últimas gotas de sangue valioso estão escorrendo. Em vastos trechos do sul, ele desapareceu totalmente e agora está sendo substituído por elementos africanos, como já foi o destino de Roma. As cidades portuárias de Toulon e Marsella transmitem incessantemente os germes da bastardização em todo o terreno. Uma população cada vez mais degenerada circula pela Notre-Dame. Negros e mulatos passeiam de braços dados com mulheres brancas. Um bairro exclusivamente judeu surgiu com novas sinagogas. Criaturas bastardas, arrogantes e repulsivas poluem a raça das belas mulheres que são atraídas para Paris das províncias francesas. É uma repetição moderna da tragédia que por muito tempo alcançou Persépolis, Atenas e Roma. É por isso que uma aliança estreita com a França, independentemente dos militares e aspectos políticos, seria racialmente tão perigosa. Pelo contrário, o que é necessário é um clarim para a defesa contra a infiltração africana, para o fechamento de fronteiras, com base em considerações antropológicas, e o estabelecimento de uma coalizão nórdica europeia para o objetivo da limpeza da Mãe Europa, da imundície da África e do Levante. Isso seria, na verdade, do interesse dos próprios franceses. Só para fechar, Hans Gunther, o orgulho do partido pelas suas teorias raciais, conhecido como o Papa Racial, falava do perigo negro. Hoje é, antes de mais nada, a política francesa que está intensificando o perigo negro para todo o mundo, dando ao negro, através da concessão de plenos direitos civis e cargos oficiais,
uma influência cujos resultados completos ainda não podemos ver. Para a Alemanha, o predomínio francês envolve a vergonha negra, cujos resultados também não podem ser previstos. Diante dessas ideias, precisa-se ainda de muita explicação para entender o que os nazistas achavam dos negros? Mas então como explicar os soldados negros de Hitler? Vamos lá. Em 1941, o Iraque, que era mais uma destas regiões dominadas pelos ingleses, se rebelaram contra os britânicos em um golpe de Estado. A partir de então, Alemanha e Itália aproveitaram para apoiar este ato iraquiano frente aos britânicos. Mohammed Amin al-Hussein, líder religioso muçulmano e líder nacionalista árabe-palestino, se aproximou da Alemanha nazista e passou a fomentar a criação de legiões árabes muçulmanas dentro do exército alemão. A Legião Árabe Livre foi criada em 1941, formada no norte da África e integrada por árabes e negros, que lutaram na África e na Grécia pela Alemanha nazista até 1945, quando a guerra acabou. Feitas essas considerações, podemos ver então que não foi nenhum tipo de ideais humanísticos que fizeram os nazistas aceitarem negros ou árabes em seus exércitos, mas sim as necessidades e vicissitudes de uma guerra que a Alemanha não tinha certeza da vitória. Até a data de 1941, os negros não eram aceitos nos quadros do exército alemão nem nas SS. E assim, nestas condições então, e só assim, os negros puderam ser aceitos como bucha de canhão na maior guerra de todos os tempos. Bom pessoal, nesse vídeo ficamos por aqui. Então um grande abraço a todos e até a próxima.